Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 7, do 32 ao 40. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tem tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Aqui se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o congregar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que tratar sem decoro a sua filha, estando já passada a flor da idade, e a circunstância o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, fará bem. E assim, quem casa a sua filha virgem faz bem, quem não casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive ao marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor amado, aqui nós estamos, Senhor, reunidos em mais um domingo, agora com uma complicação de barulho externo para lidar, mas eu queria pedir a Tua bênção, para que possamos prestar atenção e absorver os ensinos que o Senhor tem a nos instruir nessa noite, Senhor. Essa é uma passagem bem complicada, e eu queria pedir a Tua graça, para que possamos vir a entendê-la e a ser edificados de acordo com Tua santa vontade. Vem, nos visita, nos edifica, é o que rogamos. No nome de Cristo, amém. Amém, meus queridos. Como eu sempre faço, vamos lembrar novamente de alguns princípios sobre a carta do apóstolo Paulo. Essa carta, ela foi escrita durante a terceira viagem missionária do apóstolo, lá na cidade de Éfeso, aos irmãos que chegaram até ele, pedindo socorro e auxílio sobre algumas questões que eles estavam tendo dificuldade. Essa igreja em Corinto, ela surgiu por meio do ministério do próprio apóstolo, que foi durante a sua viagem missionária, descrita lá em Atos 18. E como já estamos caminhando há um bom tempo, eu gostaria de ler novamente essas passagens. Vamos lá em Atos 18, ver como foi a chegada do apóstolo Paulo nessa cidade. Diz assim, Atos capítulo 18, a partir do verso 1. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália ou de Roma, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu deles estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, ligada à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor
com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Galho, que era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar, quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade aos judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nome e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsaram do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodou com estas coisas. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando com sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara um voto. Amém. E a história vai continuar. Mas veja só como foi o trabalho do apóstolo Paulo. Ele tinha que fazer tendas para poder complementar a sua renda, não é? Ele chegou naquela cidade, usava o tempo livre para evangelizar aos judeus, principalmente nas sinagogas, era a estratégia do apóstolo Paulo. E depois que chega Timóteo, para poder assumir aquele ofício, ele se dedica totalmente a pregar aos judeus. E o que é que acontece? Os judeus negam o evangelho, negam a verdade de que Jesus era o Cristo, o Messias, prometido desde o Antigo Testamento. Então ele vai para os gentios e ele consegue alcançar alguns judeus, como Crispo, como Sóstenes, que é citado aqui, e também é citado na carta aos 1 Coríntios. Ele fica 1 ano e meio trabalhando, deixa esse pessoal preparado e parte em suas viagens missionárias. Mas aqui já, durante sua terceira viagem missionária, se preparando para ir a Corinto, ele recebe essa visita de alguns irmãos da casa de Cloe e ele precisa responder algumas questões, que é o que ele está fazendo aqui no capítulo 7. Um dos focos que a gente vê nessa carta é mostrar que a visão do mundo, do que é poder, do que é sabedoria, do que é nobreza, está equivocada. E é isso que o apóstolo Paulo está corrigindo nesses irmãos de Corinto. Veja só o que o apóstolo Paulo falou no primeiro capítulo, do verso 26 ao 28. Ele disse assim: irmãos, capítulo 1, do 26 ao 29, perdão. Irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Essa era a perspectiva do povo de Corinto, que para ser alguém grandioso ou espiritual, ele tinha que ter um nobre nascimento, ou deveria ter muito poder, ou deveria ser muito sábio. Mas Paulo os corrige, verso 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ou seja, a loucura de Deus é maior do que a sabedoria humana. E continua: escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E aqui a gente consegue ver um problema fundamental dos irmãos dessa cidade. Eles estavam querendo um caminho de serem grandiosos, segundo uma perspectiva humana, trazendo glórias para si e não para Deus. E aí nós vamos ver vários problemas, como já observamos nessa carta, como os problemas de divisões, como os problemas daqueles que se sentem
espirituais. Mas Paulo corrige, dizendo que eles não são espirituais, mas carnais. No capítulo 3, verso 3, o apóstolo Paulo diz: portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Veja só que repressão forte, não é? Esses irmãos, talvez com dons extraordinários, talvez com uma sabedoria elevada, ou até alguns de linhagem nobre, estavam entendendo errado a mensagem do Evangelho, estava falhando na prática, na vida da mesma. E é esse o problema que o apóstolo Paulo está lidando aqui no capítulo 7. No capítulo 7, nós estamos vendo sobre a questão do casamento em geral. Aqueles que são chamados, aqueles que não são chamados, como lidar com isso. Ao que parece, quando a gente lê esse capítulo 7 como um todo, os irmãos estavam entendendo que deveriam ser solteiros ou ascetas, ou até mesmo se divorciar dos seus cônjuges, principalmente aqueles que não haviam se convertido ao Evangelho, a fim de que eles pudessem ser espirituais. E o apóstolo Paulo está corrigindo essa visão até aqui. E aí chegamos na porção onde nós estamos, que vai do 25 ao 40, sendo que a primeira parte dele no domingo passado, onde nós vemos Paulo tratando sobre o casamento e a escatologia. E no último domingo, nós vimos 2 pontos que eu gostaria de reler. Primeiro, devemos viver o nosso chamado. Esse foi o principal foco dele, do verso 25 e 26. Ele diz assim: com respeito às virgens, não tenho o mandamento do Senhor. Então dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Pois considero, por causa da angustiosa situação presente, ter bom para o homem permanecer assim como está. Então, devemos viver o nosso chamado. Se você é casado, deve viver o seu matrimônio. Se você é solteiro, deve viver a sua solteirice para a glória de Deus, por conta da angústia presente. Por isso que o título do sermão de hoje é Casamento e a Escatologia, a doutrina das últimas coisas, o olhar para o fim e a consumação de todas as coisas. Então, em momentos de angústia, para aqueles que estão dedicados a pregar o Evangelho, talvez a solteirice seja o principal elemento ali de importância. Imagina a vida do apóstolo Paulo se ele estivesse casado. Como seria difícil ele poder se locomover tanto como ele o fez, não é? Haviam poucos casais que poderiam andar ali junto. Quando a gente olha, a gente só vê Priscila e Áquila sendo citado um casal de missionários, ok? O outro ponto que a gente viu no último domingo é que devemos viver cientes dos sofrimentos vindouros. Do 27 ao 31, o apóstolo Paulo diz: estás casado? Não procures separar-te. Está livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isso não pecas, e também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Então veja, é por conta do mundo ser passageiro, é por conta desse tempo que se abrevia, o fim chegando, é que a nossa forma de viver os nossos ministérios está comprometida a encarar as dificuldades próprias da nossa fé. A gente viu o que aconteceu ali com o apóstolo Paulo, não com ele propriamente, mas com Sóstenes. Ele foi espancado por conta da fé. Aqueles que deveriam receber o Messias e o reconhecer claramente, porque o Antigo Testamento mostrava claramente que Jesus era o Messias, o negaram. O apóstolo Paulo saiu indignado, disse que bateu o pó da roupa e que agora ia pregar para os gentios, porque os judeus não queriam aceitar o Evangelho. Nós vamos ver que tem dons que eram sinais que Deus mostrava claramente para os judeus para crerem e entender que isso que estava sendo feito não era uma seita, uma divisão, uma coisa nova por si só, mas era o ato de Deus fundando a sua igreja, trazendo redenção a todos os povos. E os judeus ali tapando os ouvidos.
Alguns se converteram, Crispo, que é citado, Sóstenes e alguns outros, mas muitos outros negaram a fé. Então, por conta das dificuldades, é importante a gente entender que temos uma forma de vida que está disposta a encarar os sofrimentos vindouros, porque a nossa fé, ela incomoda o mundo. O mundo, ele não quer seguir os princípios da Bíblia. Por mais bondosos, por mais grandiosos, por mais benignos que eles possam ser a nós, o homem, por conta do seu pecado, prefere seguir o caminho da destruição. E quantos casos a gente vê disso? De homens que seguem o caminho da destruição. E até mesmo aqueles que se dizem cristãos, muitas vezes seguem apenas de aparência, né? Seguem apenas por assim dizer. Ontem eu tive a oportunidade de visitar a minha sogra e a gente caminhou um pouquinho ali perto da beira-mar. E estava tendo uma manifestação ali política e estava tendo música gospel, né? Pastores lá lendo passagem da Bíblia e falando alto, naquele estilo bem pentecostal. Então parecia aquela coisa assim religiosa, né? E as pessoas com blusa do Brasil e tudo mais se dizendo patriotas. E conforme eu ia para casa, eu via muitas dessas pessoas que estavam ali presentes naquela manifestação com latas de cerveja na mão, né, abrindo gelo para poder consumir nos bares, nos cantos. Ou seja, às vezes o brasileiro nosso quer seguir uma casca externa de conservadorismo ou de cristianismo, o que quer que seja, mas na prática é apenas hipocrisia. Isso é um grande problema. Por isso que nós somos chamados a ter uma perspectiva escatológica dentro da nossa vida presente. E vai ser justamente os dois pontos que eu quero me debruçar mais. Tudo isso foi a introdução para que a gente possa tentar acompanhar aqui o raciocínio, certo? Então, hoje nós vamos ver mais dois pontos, o terceiro e o quarto. O primeiro foi, devemos viver o nosso chamado. O segundo, devemos viver cientes dos sofrimentos vindouros. E agora, o terceiro, que a gente vai olhar com mais cuidado, é que nós devemos viver com foco em nosso ministério. Veja só o que o apóstolo Paulo vai dizer do verso 32 ao 35. Diz assim: o que eu realmente quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Então o foco principal de toda essa orientação do apóstolo Paulo é para que os irmãos, para que nós possamos entender como viver para Deus de forma que o agrada de fato. Esses irmãos estavam pensando que para serem espirituais e agradar a Deus diante das dificuldades que eles estavam sofrendo, eles deviam largar todas as coisas do mundo, inclusive o compromisso com o casamento. E o apóstolo Paulo corrige isso. Por mais que seja valoroso, alguém que é celibatário e se dedica a Deus, esse não é o único caminho para glorificar a Deus. E ele começa então a corrigir a perspectiva desses irmãos, trazendo luz sobre a importância do ministério de cada um. E ele começa então a descrever. Ele vai dizer, aquele que não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. A perspectiva daquele que está solteiro, então, é viver para a glória de Deus. É se dedicar a servi-lo, a amá-lo, a glorificá-lo por meio dos seus atos. Em contrapartida, no verso 33, o apóstolo Paulo diz: mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Então o foco mudou, não é mais o Senhor. Mas a ideia não é que aquele que é casado deixa de glorificar a Deus e passa a glorificar a esposa. A perspectiva é outra. A perspectiva é que os que são casados têm a missão de cuidar das suas esposas, de agradar o seu cônjuge. Essa é a ideia. Esse foi o plano de Deus inicial lá em Gênesis 1. Quando Deus criou o homem e o colocou para trabalhar, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Então ele criou a mulher para ser sua auxiliadora,
E aos dois deu a missão de dominar o mundo e de se multiplicar e povoar aquela terra, mostrando que o casamento é o ministério por meio do qual nós glorificamos a Deus. Que era o problema desses irmãos, que pensavam que para glorificar a Deus, deviam largar a esposa. Mas aqui não. Se você é casado, o seu ministério é cuidar das coisas do mundo para agradar a sua esposa. É construindo famílias fortes, virtuosas, que vivem a palavra de Deus. É que nós expandimos o reino do Senhor. E isso é muito interessante. Porque, por vezes, nós tendemos a pensar que nós só estamos servindo a Deus se a gente estiver diretamente envolvida com a obra do Senhor, sendo um missionário, fazendo o evangelismo, não é? Servindo em algum departamento da igreja. E tudo isso é importante e valoroso, e de fato é serviço a Deus. Mas ser um bom marido e uma boa esposa também é parte do chamado. É que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, a expectativa que ele quer gerar quando ele diz agradar a esposa. O marcador que ele usou em agradar é de expectativa. É o mesmo que a gente usa para traduzir o verbo no futuro, certo? Gerar uma expectativa. É isso que Deus espera de nós. O agradar o cônjuge. Aqui no caso, o marido, agradar, se importar, amar, cuidar da sua auxiliadora, da sua esposa. E ele continua então, no verso 34, a mostrar a diferença entre os dois casos. E diz, e assim está dividido. E aqui é a ênfase maior dele. Aquele que é casado, ele não pode focar apenas no ministério de servir a Deus diretamente, que era o que os coríntios estavam buscando, e buscando até dentro de uma perspectiva errada, gerando divisões, né? Gerando toda aquela série de problemas que já vimos nas outras pregações. Mas aquele que é casado, ele não pode deixar de cuidar da esposa. Vai servir a Deus? Vai. Mas também vai cuidar da sua esposa, cuidar da sua amada. E o mesmo se aplica à mulher. Ele diz, também a mulher, tanto a viúva como a virgem, perdão. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Qual é a ideia? Estou viúvo, provavelmente era o estado do apóstolo Paulo, ou solteiro, devo dedicar a minha vida a servir a Deus, até que Deus me chame ao contrário, né? A minha vida foi assim, quando eu estava solteiro, estava ali servindo a Deus. Daqui um belo dia, num domingo de manhã, levando a caixa para a EBD, né, nas costas, eu vi uma ruivinha ali sentada, cabelo cacheado, coisa mais linda do mundo. Eu, rapaz, quem é essa pessoa, né? Cumprimentei e olha só, né? Hoje está aqui comigo, casados, né? Para a glória de Deus. E foi assim. E hoje eu continuo servindo ao Senhor, mas também tenho que cuidar da minha esposa, também tenho que cuidar da minha família, né? Eu, que gosto muito de estudar e preparar as coisas, para mim, confesso que é uma batalha às vezes, tá bom? Então eu saio com minha família, né? A gente vai ali nos cantos, até postei no Instagram, criei essa coragem de postar as coisas que eu não gosto. E ficava ali às vezes pensando, rapaz, eu podia estar estudando o hebraico, né? Mas aí a palavra me pegou, né? Não, também tem que se dedicar a cuidar da esposa. Não pode ficar somente vendo as coisas do ministério. Seu chamado como alguém casado também envolve outras questões. Embora eu tenha um dom pastoral, isso não anula o meu dom como marido, que é o pilar mais importante da nossa vida, é os nossos relacionamentos. Então a família, ela tem que ser cuidada e preservada, certo? E essa é a ênfase do apóstolo Paulo aqui. E por fim, o verso 35. Digo isso em favor dos vossos próprios interesses, para que eu pretenda enredar-vos, que é enrolar, né? No linguajar do cearense, não que eu esteja tentando enrolar vocês, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite o congregar-vos desimpedidamente ao Senhor. Então, o propósito aqui do apóstolo Paulo é orientar de fato os irmãos a entenderem
como vivem para a glória de Deus. Como é que a gente pode congregar de uma forma que seja agradável ao Senhor, que era o problema desses irmãos. Nós vamos ver mais à frente que até com a ceia esses irmãos estavam tendo problemas, né? Com os dons estavam tendo problemas, com a doutrina da ressurreição eles estavam tendo dificuldades de entender. Então você vê aí a receita do caos, né, por assim dizer, divisões, confusão na questão dos dons, confusão na questão de casamento, confusão na relação com a sociedade ali, que nós vamos ver no próximo capítulo sobre a comida sacrificada aos ídolos, confusões na comunhão em si, no ato da ceia, comunhão, problemas doutrinários severos, não estavam entendendo a doutrina da ressurreição. Essa era a complicação que caiu sobre esses irmãos, né? Isso aqui me traz um certo alívio quando a gente olha o nosso cenário brasileiro, porque muitos irmãos ou pessoas que se dizem cristãs falham gravemente na vida cristã, não é? Mas a palavra de Deus está aqui para isso, para que nós possamos encontrar restauração em Deus e possamos nos alinhar, certo? Então, se você errou em algum desses pontos, saiba que Deus não desistiu de ti, mas Ele cuida, Ele continua trabalhando para lhe restaurar e lhe trazer os princípios. Cabe a nós, né, todos nós, incluindo a mim, nos submetermos à palavra. Como eu disse, por eu ser pastor e gostar da teologia dessa área, a minha tendência é eu querer focar só nisso, não é? Mas a palavra me ensina que eu tenho que abrir meus horizontes e prestar atenção no que Deus quer que eu faça. Que não é somente estudar, preparar as aulas e ficar fazendo as coisas referentes ao ministério em si, mas também cuidar da minha esposa. Isso aqui é bem claro aqui. Por fim, nós temos o quarto ponto, que é o segundo desse sermão, que é: devemos avaliar bem qual é o nosso chamado. Então o apóstolo Paulo puxa a nossa orelha aqui para que possamos avaliar bem e nos perceber quanto servos de Deus. Ele diz, do 36 ao 40: entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exijam, faça o que quiser, não peca, que se casem. Nesse versículo nós temos uma curiosidade bem interessante. Eu queria que você prestasse bem atenção na sua versão. Eu queria que, se alguém tiver uma versão diferente, que me dissesse. Na minha versão diz assim, ó: entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já passada a flor da idade, e ele continua então. Alguma versão é diferente aí? Como é que diz a sua, irmã David? A virgem de quê? De quem está noivo. E a minha diz a sua filha. E agora, né? Ele está falando da filha de alguém, ou ele está falando da noiva de alguém? Essa é uma dificuldade de tradução nossa. No grego, ele está falando apenas virgem, a sua virgem. E aí os teólogos se debatem nessa questão. Alguns vão pensar que aquele que tem a virgem é o pai, que possui a virgem, ele é o responsável por ela. E outros vão entender que é um sinal, é uma palavra usada no aspecto de noivado. E eles vão, então, se divergir nesse entendimento, certo? Mas hoje, o consenso está mais inclinado para a tradução do irmão David, de que é a noiva. É o que faz mais sentido, ao meu ver, dentro dessa passagem, dentro do que eu consegui estudar, certo? Então a minha versão aqui, ao meio da revista atualizada, não está tão atualizada assim, né? Eu preciso da nova ao meio da atualizada, para ficar mais atualizado, tá bom? Então, pegando essa perspectiva, o texto fica assim: entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua noiva, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. O foco e a ordem do apóstolo Paulo aqui é mostrar: você não é obrigado a ficar solteiro. Se você tem um compromisso de noivado, se você tem esse desejo, se tudo indica que esse é o caminho que você deve seguir, se case. Isso não tem problema. Faça isso.
Isso glorifica a Deus também. É o chamado de Deus para a sua vida. Para nós parece meio estranho, né? Porque a nossa cultura, ela basicamente quer empurrar todo mundo para o casamento. Nosso problema é o contrário. Às vezes nós olhamos com desdém aqueles que estão solteiros, né? A gente até brinca, ficou para titia, ou coisa desse tipo. Nós tiramos chacota, que é uma coisa feia, né? Mas aqui o foco era o contrário. Para eles, o sinal de santidade era o quê? O celibato. Mas às vezes o chamado de Deus não é para o celibato, é para o casamento. Então, se há um compromisso de casamento, de noivado, não tem problema, você pode se casar. E lembra que aqui as relações são bem diferentes de hoje, né? Nós somos frutos aí depois das grandes guerras que houve, onde o romantismo e as emoções tomaram de conta do cenário. Todo mundo traumatizado depois da guerra, então todo mundo queria a curtição e se conhecer. Então provavelmente nós aqui formamos casais com base no que nós conhecemos uns dos outros, né? Como eu disse, eu estava andando com a caixa aqui da EBD, né? No domingo de manhã, olhei e vi uma ruiva ali, né? E aí passei a conhecê-la e hoje estamos aqui. Então foi por meio da minha relação de conhecer a minha esposa que hoje nós nos casamos. Nessa época não era bem assim. Provavelmente era o pai que apresentava a filha, ou o homem já ia diretamente tratar com o pai que dava a filha em casamento. Não tinha tanto esse contato, essa liberdade maior que tem na nossa cultura, que envolve mais o romance, não é? Aqui era uma coisa, às vezes, que aproximava quase no aspecto de negócio. É óbvio que se uma filha era amada, então havia uma relação, um cuidado ali de amoroso. Mas havia casos que não eram. Tanto que há muitas histórias tristes ao longo da história que a gente vê, principalmente no meio da nobreza, né? É bem triste esse tipo de relação. Entretanto, também na nossa cultura hoje, nós vemos muitas histórias tristes, né? De pessoas que se entregaram a outras por mero amor, por mera paixão, e hoje estão destruídas. Ou porque também, no casamento, não conseguiram nutrir mais o amor, se estranharam, veio alguma dificuldade, e aí se separaram, infelizmente. Então, a emoção para nós parece ser o grande patamar de avaliação para o relacionamento. Enquanto para a palavra de Deus, é um ministério que Deus confere a nós. E que o apóstolo Paulo assevera aqui, que não há problema se você se casar. E no nosso caso, né, nós precisamos entender isso. Se somos casados, é do nosso desejo, é do desejo de Deus, que nós cuidemos desse casamento segundo os seus princípios. E que aqueles que são solteiros, vocês têm a liberdade de casarem ou não. É o foco que o apóstolo Paulo vai dar no verso 37. Todavia, o que está firme em seu coração, ele dá ênfase a essa frase, certo? Não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isso bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua noiva, fará bem. E assim, quem casa com a filha quem casa com a sua noiva faz bem, e quem não casa faz melhor. Se você é alguém que é solteiro, analise o seu coração e percebe que Deus está lhe chamando para a solteirice, para o celibato, isso é uma coisa maravilhosa que você deve seguir. Mas veja as frases que o apóstolo Paulo disse, né? Se você está firme em seu coração, se você não tem necessidades, se você tem domínio sobre o seu próprio arbítrio, se isso está bem firmado no seu ânimo, se isso é uma questão que não abala o seu ser por si só, internamente, diante de Deus, é melhor que você não se case. Por isso que ele diz no final, quem não se casa, faz melhor. Por quê? Porque isso é um indicativo de que a pessoa possui o dom do celibato. E que a vida dela, como alguém celibata, dedicada totalmente a Deus, é o caminho que ela deve seguir. Isso aqui é interessante. Porque na nossa cultura também está surgindo a ideia de não mais se casar. No máximo você namora, tem algumas relações sem compromisso, mas você vive a sua vida de solteirice até o fim da sua vida, pensando em si, focando em si. Mas aqui na palavra de Deus, aqueles que são chamados a viver de forma solteira, não é para focar em si, pensando em si, mas é para servir a Deus. Veja só o que o apóstolo Paulo vai dizer nos últimos versículos. Ele diz, a mulher, verso 39,
A mulher está ligada enquanto vive ao marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então é condicional. Está casado? Você está ligado até a morte ao seu marido. Você deve se dedicar ao ministério do lar. É o chamado de Deus. Mas se ele falece, você tem liberdade para voltar para esse ministério de casamento ou não, que é o foco dele no verso 40. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. E aqui é uma oração do apóstolo Paulo, inspirado por Deus, talvez aí já contra-argumentando com aqueles que se sentiam espirituais demais, ao ponto de desprezar o apóstolo Paulo. Ele coloca, olha, sou alguém que está falando que possui o Espírito de Deus. Então essa é uma dica, né? Se você está viúva, continue servindo a Deus. Mas o foco é o quê? Servir ao Senhor no seu estado de celibato. Não é buscar agradar a si, mas buscar glorificar a Deus. É o que provavelmente aconteceu com a vida do apóstolo Paulo. Porque uma vez que a gente sabe que ele era fariseu, dentro da cultura judaica, os fariseus, né, para ter o cargo que o apóstolo Paulo tinha, eles tinham que ser casados. E nós não vemos nenhuma menção à esposa do apóstolo Paulo em suas cartas, no livro de Atos, né? O que parece dar a entender que ele já era viúvo muito cedo. E ele foi alguém que tomou essa decisão para se dedicar totalmente a Deus. E graças a Deus por isso. Porque o que o apóstolo Paulo fez não é brincadeira, não é? Ele entregou realmente sua vida, todas as suas regalias e tudo para a obra de Deus. E graças a ele, graças a Deus por meio dele, obviamente, nós temos riqueza, tanto da revelação da palavra, como os frutos que chegou até nós. O apóstolo Paulo fundou incontáveis igrejas, muitas igrejas. Morreu em viagem missionária, morreu preso e decapitado por pregar o evangelho. Então, somente um homem dedicado assim ao Senhor poderia fazer isso. Então, o foco daquele que é solteiro é servir ao seu Senhor o máximo possível, né? Até que Deus lhe chame ao contrário. Foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com muitos outros. Eu penso muito na história também do pastor Augusto Nicodemos, né? Ele disse que pensava que tinha um dom do celibato, até que, ao chegar os missionários, ele viu ali a filha do pastor descendo, que é a Mica, a esposa dele, né? E aí ele percebeu que não tinha esse dom. Então, é assim que acontece conosco dentro dessa esfera, certo? E devemos ter esse cuidado para respeitar o chamado que Deus nos deu. Se somos casados, honremos o nosso casamento, agradando o nosso cônjuge para a glória de Deus. Se somos solteiros, usemos de nossa solteirice para servir e agradar ao nosso Senhor. É nisso, irmãos, que vai estar a felicidade. Que a felicidade, a boa-aventurança vem de seguir as orientações do Senhor. Amém? Amém. Deixe-me ir para as minhas aplicações, como eu sempre gosto de fazer. Todo final de culto, eu foco no que nós devemos saber, sentir e fazer mediante o que foi pregado aqui. Essa é uma chavezinha que eu uso tentando pensar nos pilares da vida cristã, que é a nossa fé, então, portanto, o que nós cremos, o que nós devemos saber, pensando na nossa esperança, então pensando nas nossas afeições, nos nossos sentimentos, e também pensando no amor, que é uma atitude, não é apenas um sentimento, né? Pensando então na nossa prática, nosso ato de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ok? Então, saber, sentir e fazer. Primeiro, saber. Devemos entender que o casamento e o celibato são ministérios conferidos por Deus. Isso aqui é muito importante, porque senão nós vamos pensar que é apenas um dado da realidade, que eu posso brincar com isso de qualquer forma, que Deus não se importa a forma como eu vivo a minha vida familiar. E isso é totalmente equivocado. Deus criou o casamento, Deus nos criou, Deus é o soberano da história e Deus nos conferiu esses ministérios para a glória e honra do nome dele. Nós temos que ter certeza a respeito disso e encarar a nossa solteirice ou casamento dentro dessa perspectiva. Sentir. Devemos viver como um povo escatológico, lançando a nossa ansiedade sobre Cristo. É o que o apóstolo Pedro fala no capítulo 5, verso 7. Uma vez que a gente entende que as coisas são transitórias,
nós não vivemos este mundo com as categorias do mundo, mas com as categorias do reino que vai se consumar entre nós, para a glória dele. Esse é o nosso cuidado. Somos um povo escatológico, que estamos indo para uma nova realidade. Tudo isso vai passar, mas até lá nós devemos nos dedicar e botar as nossas ansiedades confiadas em Cristo, porque senão nós vamos cair no marketing do mundo e pensar que aquilo que o mundo tem para oferecer vai ser a verdadeira alegria, e tudo vai ser um engano, não é? Me lembro quando eu era criança, eu amava aquelas coisas do Hot Wheels, que eram aqueles carrinhos de metal, não é? E eu me lembro até hoje do comercial que tinha do Parque do Tubarão, assim que era falado. Era uma montanhazinha russa, você botava o carrinho e descia e passava por dentro do tubarão que pegava, né? E aí eu sonhava em ter aquilo. E na época eu tinha a oportunidade de ganhar uma mesada de incríveis R$10 por mês, né? Que naquela época valia muito. Então eu fiz a minha primeira dívida com a minha mãe no shopping lá que eu fui, um extra da vida, né? Que tinha lá aquele brinquedo. Na época era R$100, hoje deve valer um rim, né? Eu fiz com ela, olha mãe, eu fico 10 meses sem mesada, mas eu quero esse brinquedo. Ansioso, né? Querendo muito aquilo. E a minha mãe disse, ok, façamos então esse trato. Então ela me deu. E na noite mesmo eu desmontei, montei o brinquedo, todo feliz, botei o carrinho para ir. Funcionou mais ou menos. E naquela mesma noite eu tive o desgosto. Percebi que não me divertia tanto quanto eu pensei que ia me divertir. E esse é o problema do mundo. Ele tem o seu marketing. Ele agarra o nosso coração. E às vezes a gente se engana, pensando que se tivermos algo, nós teremos então a felicidade. Se tivermos tal nível de sabedoria, então teremos felicidade. Se tivermos tal linhagem, teremos então a felicidade, seremos então espirituais, como os coríntios estavam pensando, no poder, a sabedoria, a nobreza. Mas não é isso, é viver o evangelho que nos traz a real felicidade, seja tendo as coisas ou não. Foi o que o apóstolo Paulo diz aos filipenses, que em tudo ele sabe estar satisfeito, tendo de muito ou de pouco, porque ele aprendeu a viver em cada situação, porque o Senhor dava força para aquele momento. Então que possamos ser assim. E por fim, devemos viver nosso chamado com devoção vibrante a Deus. Irmãos, o casamento ou a solteirice não são prisões que Deus nos deu, certo? Eu sei que muitos daqueles que são solteiros, né, anseiam por casar. Quando eu era solteiro eu tinha esse anseio também. Mas entenda, se você está solteiro hoje, isso não é uma prisão. Isso é o melhor de Deus para você no presente momento. E se nós estamos casados, né, e vem as crises, a gente pensa que não, temos que largar tudo. Entenda, o melhor de Deus é o ministério que Ele já lhe entregou. E portanto, devemos nos dedicar para vivê-lo com alegria, de forma vibrante e devota a Deus, certo? É nisso que nós encontramos a completude e o serviço a Deus e a real felicidade. Não vai ser no marketing do mundo, né? O Parque do Tubarão me decepcionou quando adolescente já. Mas viver para a glória de Deus, dentro daquilo que Ele me conferiu, me traz uma alegria indizível. Eu já tive a oportunidade de experimentar muitas coisas do mundo, do que se chama de coisas boas, né? Já tive a oportunidade de ter uma casa em frente à praia, um apartamento, mas isso não me dava alegria. A minha alegria é estar com os irmãos, de forma simples, adorando o nosso Deus. É isso que traz sentido à nossa existência de fato. O descanso é bom, certo? Eu achava maravilhoso lá, mas sem a vida em Cristo, tudo aquilo era vazio. É por isso que muitos se suicidam ou se destroem, porque o mundo ele não consegue saciar as coisas que somente Deus pode saciar em nosso coração. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor amado, obrigado por Tua palavra, Senhor, que apesar das grandes vozes aqui em competição, o Senhor nos permitiu meditar. Não sei o quanto os irmãos conseguiram absorver, porque realmente é bem difícil, mas eu peço a Tua graça, para que possamos com amor nos dedicar ao chamado que o Senhor nos deu. Seja o celibato, a solteirice momentânea, seja o casamento. Que o Senhor nos dê essa alegria vibrante, que o Senhor arranque de nós a ansiedade que o mundo nos emprega, e que o Senhor nos dê a consciência de que vivemos para a Tua glória, que o mundo está passando e que o Teu reino há de se consumar.
Quero te pedir pelos meus queridos que estejam passando dificuldade, que a tua graça os possa os fortalecer, entendendo que o Senhor não nos abandona, mas nos ama e nos instrui a como viver. Que possamos juntos caminhar nisso, que possamos nos arrepender dos nossos pecados, e eu incluso também, Senhor. Dá-nos da tua graça e do teu amor. Faz-nos vibrar com o amor que provém de ti, e não com o amor falso que há no mundo. É o que eu te rogo. Em nome de Cristo Jesus. Amém.